Você já ouviu falar de um esporte chamado cricket? O cricket pode não ser bem conhecido em alguns países, mas em outros é um esporte de extrema importância. Uma importância tão grande que, na verdade, alguns dos melhores jogadores de cricket têm contra-cheques que realmente surpreendem. Você pode não conhecer bem este esporte, mas pode considerar aprendê-lo antes de sua próxima mudança de carreira. Depois, basta se mudar para o país certo também. Então, o que é cricket? Pouco conhecido no Brasil, o cricket é um jogo muito popular entre os países de colonização britânica. O esporte pode parecer um pouco complicado para os espectadores de primeira viagem, então vou tentar explicar da maneira mais simples possível. Este esporte provavelmente poderia ser comparado ao beisebol, mas existem algumas diferenças. Duas equipes de 11 jogadores se revezam entre arremessar e rebater. Vamos chamá-las de time A, rebatedores, e time B, arremessadores. O bowler é um arremessador, alguém que joga uma bola muito forte para que seja rebatida por quem está com o bastão. A equipe de rebatedores, o time A, tem duas pessoas em cada extremidade da faixa central do campo. Este espaço é chamado de pitch, e é um pedaço retangular de grama baixa no meio de um campo de grama. O time B tem um arremessador, que lança a bola contra o alvo do adversário, o qual é constituído por 3 pequenas estacas de madeiras fincadas nas extremidades do pitch. Este alvo leva o nome de wicket. O objetivo do arremessador é tentar derrubar as estacas do adversário e eliminar um rebatedor. É semelhante a um ataque, mas só tem que acontecer uma vez. O resto do time B é formado por jogadores de campo que também tentam pegar a bola jogada pelo batedor ou jogar a bola no wicket. Se a bola for batida com força suficiente, os 2 batedores do time A têm que correr e basicamente trocar de lugar. Se eles chegarem com segurança sobre a linha, sem que seu wicket seja atingido pela bola, eles obterão uma corrida. Corrida são os pontos que o time A, batedor, acumula, e o time B terá que superar quando for sua vez de bater. Se eles jogarem a bola longe o suficiente, podem conseguir mais pontos, sem ter que correr. Há mais alguns detalhes, mas acho que essa é a essência. Simples, não? Mas e aí? Os salários desses jogadores podem ser tão astronômicos para valer a pena falar mais sobre isso? Sim, eles são. O salário médio de um jogador de cricket varia em cada país e tem algumas discussões. Na Austrália, por exemplo, jogadores homens internacionais e iniciantes receberam cerca de $270 mil por ano em 2018. Então, se esse é o salário inicial, o que os MVPs, ou jogadores mais valiosos, recebem? Na Austrália, há uma grande diferença entre os melhores jogadores e aqueles que ainda precisam se destacar. O salário dos jogadores de primeira linha chega perto de $1.400.000. Isso graças ao acordo de que os jogadores compartilham 30% do dinheiro que o esporte traz para o país. Isso é muito generoso. Mas tenha em mente que esses jogadores também estão recebendo outras formas de pagamentos, o que faz com que o salário anual seja apenas uma parte do valor total que eles veem em sua conta bancária. Alguns dos outros países onde o cricket é importante têm um nível intermediário para preencher a lacuna entre os novatos e os jogadores de destaque. Os jogadores de cricket da Inglaterra, que começaram em 2017, receberão um salário de cerca de $265 mil por ano, com os jogadores de nível médio embolsando perto de $600 mil e os de alto nível ganhando pouco menos de $1 milhão. Viu como vale a pena viver no país certo? Mas como eu disse, isso é apenas o salário anual e não a renda total. Então, ainda não é uma má escolha de carreira. Vamos dar uma olhada em mais alguns países peso pesado quando se trata de cricket internacional. Primeiro, vamos falar da Índia. Aqui, os salários dos jogadores também são divididos em 3 níveis, graus A, B e C. Com base no valor de cada jogador, eles assinam contratos individuais, com o grau A, sendo o mais alto em aproximadamente $150 mil e o grau C ganhando $46.500. No entanto, se um jogador mostrar algumas qualidades excepcionais, poderá ganhar mais de $300 mil por ano. Os principais jogadores das seleções de cricket da Nova Zelândia e das Índias Ocidentais ganharam cerca de $140 mil por ano, e o Sri Lanka ficou em 7º lugar, com seus principais jogadores recebendo cerca de $120 mil anuais. Acho que entendo porque há um pouco de discussão quando se trata de salários.
Existe uma enorme diferença entre todos os níveis quando comparamos diferentes países. Infelizmente, nem todos os jogadores de cricket podem jogar pelo mesmo país. Isso provavelmente seria contraproducente para o crescimento do esporte. Esperamos que os países possam encontrar uma maneira de superar um pouco essas lacunas. Como mencionamos anteriormente, esses jogadores têm outros meios de aumentar o saldo em suas contas bancárias pessoais. Como em muitos outros esportes, há algumas competições diferentes a cada ano, que não vinculam os jogadores por país, o que significa que eles têm a opção de mais de um contrato que gera um salário. E claro, há outras coisas para serem levadas em consideração. Isso significa que, mesmo que um jogador tenha um contrato com um salário anual menor do que os outros países, ainda poderá ganhar mais se ele for realmente bom. E convenhamos, a maioria deles é muito boa no que faz. Dê uma olhada em alguns dos principais ganhadores do cricket internacional em 2017. O atual capitão da equipe Indian Cricket, Virat Kohli, foi o único indiano, assim como o único jogador de cricket a aparecer na lista da Forbes de os atletas mais bem pagos do mundo. E ganhou 22 milhões de dólares em 2017 sozinho. No entanto, quando se trata de patrimônio líquido, o ex-capitão indiano MS Dhoni ainda supera Kohli em impressionantes 111 milhões de dólares. Mas ninguém sabe o que o futuro nos reserva. Com a Índia ocupando os 2 primeiros lugares de jogadores de cricket mais bem pagos, o jogador das Índias Ocidentais Chris Gayle, da Jamaica, vem em terceiro lugar, ganhando cerca de 7 milhões e 500 mil dólares em 2017. A Austrália e a África do Sul têm jogadores que empataram no quarto lugar como mais bem pagos em seu esporte em 2017, David Warner e A.B. de Villiers. Se você está pensando em levar a sério o cricket, provavelmente deve saber que esses caras, na verdade, treinam muito. Será preciso muito esforço e grande habilidade para começar a competir no nível que esses atletas já dominam. Além de estarem entre os atletas mais bem pagos, os jogadores de cricket também foram rotulados entre os mais aptos. A revista Men's Health UK realmente tem um treino para alcançar a boa forma do cricket. Eu certamente não pretendo experimentar. Eu acho que dinheiro não é tudo. Você está tão surpreso como eu com alguns fatos desse esporte interessante? Curta o vídeo e compartilhe com um amigo. Se você tem mais fatos para compartilhar sobre os salários dos atletas de cricket, por favor, deixe sua opinião nos comentários. Inscreva-se para ver ainda mais vídeos que trazem para você o lado incrível da vida. Obrigado por assistir.